Opa, beleza? Eu sou Anderson Lima, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Este é o quarto vídeo da série de vídeos onde nós estamos replicando os experimentos da série anterior aqui no Tinkercad. Vamos lá? Bom, galera, estamos aqui na tela do Tinkercad, né? Como eu já apresentei para vocês antes, essa é a tela inicial do programa. Estamos na parte de circuito. Vamos criar um circuito novo para a gente fazer o nosso quarto experimento de circuitos paralelos. Vamos lá? Então, mais uma vez, temos aqui a nossa área de trabalho, tá? No nosso circuito, no nosso Tinkercad. Do lado direito aqui nós temos os nossos componentes e já vamos de cara lá buscar a nossa protoboard, que é lá que a gente vai colocar os nossos componentes. Então, dou um clique em cima da protoboard, guarda um pouquinho, ela já aparece aqui onde está o nosso mouse. Então, tá aqui a nossa protoboard, posso nomeá-la, mas não vou nomear, deixa como número 1 mesmo. Já vou colocar o nome do projeto, né, porque vai que eu esqueço. Então seria Lab 4 paralelo. Lab 4 paralelo. Então vamos lá. Aqui no nosso experimento, ele pede para mim que eu tenha 3 resistores, né? Um de 10K, um de 20K e um de 30K, alimentados por uma tensão de 18 volts. No experimento anterior, para quem já assistiu, vocês viram que eu tentei fazer o circuito funcionar com pilhas e não deu certo por conta da corrente. A corrente era muito alta e as nossas pilhas não conseguiam fornecer corrente suficiente. Mas nesse caso aqui, olha, como eu tenho uma resistência de quiloohms, eu sei que a corrente será bem baixa. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro experimento, mas dessa vez eu não vou usar pilhas, eu vou usar aquelas baterias de 9 volts. Já está aqui, ó. Então eu vou colocar a nossa bateria de 9 volts e vamos ver como é que o circuito vai se comportar. Então, vamos rodar aqui a nossa bateria para que ela fique bem alinhada aqui. Bateria 1, deixa aqui com o nome de 1 mesmo. Bateria 2, vamos fazer ela rodar. Então tá aqui. Duas baterias de 9 volts. 9 mais 9, eu sei que eu terei 18 volts. Então, para eu ter 18 volts, o que eu tenho que fazer? Ligar o positivo no negativo, positivo de uma bateria, no negativo da outra. Então tá aqui. Pronto. Se eu medir a tensão, né, elas estão em série. Se eu medir a tensão, aqui já está o nosso voltímetro aqui, nosso multímetro marcado para medir tensão, né? Tá aqui em volts, ó. Tensão. Positivo. Vermelho. Então tá aqui. Só vou fazer uma ligaçãozinha simples, né? Só para medir. E eu tenho 18 volts, que é o que eu preciso para o meu experimento. Então vamos lá para o nosso experimento. Apaguei o nosso voltímetro e já vou deixar ligado aqui, ó, a nossa fontezinha na nossa protoboard. Aqui nosso fiozinho vermelho, que é o positivo, e o nosso fio preto, ele vai passar por cima do vermelho aqui, mas não tem problema. Vamos pintar ele de preto. Aqui, pronto. E aqui, pronto. Então, a nossa fontezinha de 18 volts já está ligada na nossa protoboard. E precisamos aí de 3 resistores. O nosso primeiro resistor é um resistor de 10 kΩ. Então vamos chamá-lo de R1 com a resistência de 10 kΩ. 'Ohms. Observe que já mudou a corzinha aqui, né? Bem bacana isso. 2 resistores de 10 kΩ
Então, vamos rotacioná-lo. Preciso que ele fique desta forma. Então tá aqui o nosso primeiro resistor. Vou colocar ele mais para cá. Pode ser. Nosso primeiro resistor está aí. O nosso segundo resistor. Como o circuito pede que a gente meça todas as correntes, a gente precisa de colocar ele de tal forma que a gente consiga posicionar nossos amperímetros depois. Então eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou tirar o resistor daqui. Vou rotacioná-lo. Eu vou colocar ele aqui, ó, ocupando um lado para o outro. Vou colocar ele bem no começo para ter espaço ali embaixo depois para eu colocar os meus amperímetros. Então aqui está o segundo resistor, nosso R2. Pronto. E o nosso R3. R3 será um resistor de 30 kΩ. Então nosso primeiro resistor aqui, ó, daqui tá errado também, ó, R2 de 20 kΩ, eu esqueci de mudar aquela hora. Pronto. E aqui o nosso R1 Ué, por que não quer aparecer aqui? Aí, apareceu. Nosso R1 é de 10 kΩ. Então, temos aqui nossos três resistores. R1, R2 e R3. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer mais uma mudança aqui. Eu vou tirar o negativo daqui e vou colocá-lo aqui. Vai ficar mais fácil para eu trabalhar. Então, pronto. Então tá aqui. Eu tenho uma linha positiva aqui em cima e uma linha negativa aqui embaixo. Então, vamos fazer a interligação do nosso circuito, mas antes disso eu preciso de colocar um amperímetro aqui. Vou colocar um amperímetro para medir o comportamento dessa fonte. Eu sei que a corrente vem pelo positivo, né, e volta pelo negativo. Então eu vou fazer diferente, vou mudar aqui também, ó. Tá cheio de mudança aqui hoje, hein? Vamos colocar o positivo no amperímetro. Vermelho. E vamos ligar o nosso amperímetro aqui. Vai ficar bem arrumadinho. Vou deixar isso aqui na cor laranja. Vai. Aí, pronto. Então agora sim. Agora eu consigo medir a corrente que está sendo fornecida pela minha fonte. Então eu tenho um amperímetro ligado no positivo da fonte e ele sai do amperímetro e vai para nossa protoboard. Então a primeira ligação que eu vou fazer aqui é uma ligação simples, só para a gente medir a corrente que está sendo fornecida pela nossa fonte. Então eu estou ligando aqui diretamente os nossos resistores em paralelo. Tá? Ligando diretamente aqui na nossa protoboard. Então tá aqui, ó, estão todos em paralelo. Play. E eu tenho 18 volts, porque mais uma vez eu esqueci de mudar aqui a nossa escala, né, a nossa função aqui do nosso equipamento de medida. Agora sim. Então eu tenho uma corrente de 3,3 miliamperes. Se eu quiser confirmar também a tensão, eu vou precisar de pôr mais um equipamento aqui. Vou colocar ele desse lado, ó, que eu consigo medir também sem maiores problemas. Negativo, eu ligo aqui. E o positivo a gente liga aqui.
Pronto. Tudo organizado. Simulando. Então nós temos aqui, ó, o que não tivemos no circuito anterior, porque a corrente é pequena, então a gente não tem aí grandes problemas para a nossa pilha, nossa bateriazinha. Então 18 volts é a tensão em todos os resistores, né, porque essa linha está interligada e essa também. Então já temos aqui a nossa tensão em cima dos resistores e a nossa corrente total em cima de cada um desses resistores. O que o nosso exercício pede aqui é que a gente meça a corrente em todos os pontos, em todos os resistores e em todas as derivações aqui, né? Vamos dizer assim, saindo do primeiro resistor para o segundo e para o terceiro resistor. Então já temos a primeira corrente, que é a corrente total do circuito. Agora nós vamos posicionar um amperímetro aqui de tal forma que ele consiga medir a corrente se dividindo, parte vindo para o primeiro resistor e o restante que vai continuar nessa linha. Então nós temos que parar de usar essa linha, fazer a corrente passar pelo amperímetro e voltar para o resistor. É o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Então o segundo amperímetro está aqui. E o circuito também pede que a gente meça a corrente que está ficando para esse resistor. Vai ficar com bastante equipamento aqui na tela, mas é preciso. Então, vamos dar mais espaço aqui, ó. Vamos pôr essa fontezinha para cá. A gente consegue medir melhor. Então tá. Vamos colocar aqui um amperímetro aqui. Esse amperímetro será responsável por medir a corrente nesse primeiro resistor. Então vamos aumentar de novo aqui. Vou tirar esse fio. E aí eu tenho aqui o positivo, que eu vou ligar no lugar daquele fio. Posso pegar qualquer ponto aqui, ó, não tem problema. Aqui. Pronto. Fiozinho vermelho. E aí eu ponho um outro fiozinho. Põe ele preto mesmo, só para ficar arrumadinho. Aqui. Então, olha, se eu der play aqui no circuito, eu vou ver a corrente total e a corrente que está vindo no primeiro resistor. Pronto. Então eu tenho 3.3 mA e 1.8 mA no primeiro resistor, que é o resistor de menor resistência. Então, muito provavelmente não, certeza, né? Essa corrente será a maior corrente do circuito. Já dá para ver aqui, ó, que já sobrou bem pouco para o restante dos componentes, para os outros dois componentes. Então eu paro a simulação e agora eu preciso medir a corrente que está sobrando no circuito. Então eu vou pôr um amperímetro bem aqui. Estou falando que esse negócio vai ficar cheio de amperímetro. E vou colocar aqui, ó. Então eu pego esse fio, ligo aqui, tá? Então eu pego a corrente que vai vir para cá, ó. Ela vai subir. Vou tirar este terminal daqui. Vou tirar também este terminal daqui, porque eu vou precisar medir a corrente deles. Eles não podem pegar mais a corrente, né? A tensão aqui direto no borne que está sendo disponibilizado aqui em cima. Eu tenho que pegar depois do amperímetro. Então eu vou colocar esse borne aqui, ó. Então aqui fica vermelho e aqui fica preto. Então, ó, só para a gente entender, a corrente que está vindo aqui está entrando por esse amperímetro, alimentando este resistor, e ela continua, passa por esse amperímetro, inclusive eu inverti as cores aqui. Aqui é vermelho e aqui é preto. Então ela sobe, passa pelo segundo amperímetro, desce para o segundo resistor e continua para o terceiro resistor. Tá? Então, essa é a ligação que eu preciso fazer para medir a corrente
nos outros dois resistores, que é como pede aqui no circuito. Então eu vou dar play aqui no nosso equipamento. Mais uma vez eu errei aqui porque eu esqueci de mudar o tipo de medida. Agora sim. Então, ó, eu tenho uma corrente. Ó, tem um erro aqui, ó. Acabei de encontrar um erro. Falha minha. Observem que eu coloquei esse amperímetro na condição de amperímetro que meça a corrente total. Porque a corrente está passando por ele primeiro para depois ir para os demais resistores. Por isso que deu os valores iguais aqui, ó. Eu peguei essa corrente do lugar errado. Eu tenho que pegar ela da linha aqui, ó. Então, falha minha, me desculpe. Vamos arrumar isso aqui. Então, ó, para arrumar, vamos colocar ele mais para cima aqui um pouco. Essa linha vermelha eu vou tirar ela daqui e eu vou colocá-la aqui, ó. Desculpa. Reconsiderem aí a explicação minha anterior. Ele não pode passar por aquele carinha lá, porque se ele passar, ele vai medir a corrente total. Então tá aqui, ó. Pronto, agora sim. Então eu tenho aqui a tensão, né, a corrente, a fonte, a tensão fornecida pela fonte. Ela vai entrar pelo amperímetro e voltar para os outros dois aqui embaixo. Este sim tinha que ser desligado de lá, como eu tinha feito antes. Mas não pela corrente total aqui do circuito. Vamos lá? Agora sim, ó. Então eu tenho 1.5 miliamperes nesse resistor, que é o resistor de menor resistência. Esse resistor de 20K, eu tenho 1.5 miliamperes, né? A resistência subiu, a corrente cai. E agora eu tenho que medir a corrente no terceiro resistor para eu saber qual é a corrente que sobrou, né? Minto, desculpa. Eu tenho aqui a corrente que sobrou do circuito, né? Eu tenho aqui 1.8 miliamperes e para os outros dois resistores sobraram a corrente de 1.5 miliamperes. Então eu tenho aqui 1.5 mais 1.8, eu vou ter os 3.3 miliamperes, que é a corrente total do circuito. Agora eu vou colocar mais um amperímetro para medir a corrente apenas desse resistor aqui. Bom, para eu medir a corrente desse resistor, eu não preciso colocar um amperímetro aqui em cima, que vai ficar muito amperímetro junto. Eu vou colocar um amperímetro aqui embaixo. Tá? Não tem problema, eu posso medir a corrente do lado de cá ou do lado de cá do amperímetro, do meu componente. Porque eu sei que a corrente que entra é a mesma corrente que sai do componente. Então eu vou tirar essa linha aqui, ó. E eu consigo medir a corrente individual desse outro resistor. Então tá aqui. O vermelho tá aqui, ó, bonitinho. Já vou mudar antes que eu esqueça, né? Vem esquecendo toda hora. Então tá aqui, ó. Pronto. Então eu estou pegando aqui a corrente que sai do resistor, passando pelo amperímetro, e depois eu volto com ela para o negativo do circuito. Pintar isso aqui de preto só para ficar mais fácil aqui para a gente entender. Então agora, além de eu ter a corrente total desses dois resistores, eu tenho a corrente parcial do R2. Nesse caso aqui, com o amperímetro nessa posição. Vamos ver se dessa vez eu não estou errando. Play. E aí está, ó. Eu continuo tendo a corrente de 150 miliamperes aqui. De 150 não. De 1.5 miliamperes. E aqui eu tenho a corrente de 0,9 miliamperes, ou 900 microamperes. Tá? Então eu tenho aqui 900, muito provavelmente, né? Provavelmente não, mas certeza que o que tem nesse último resistor aqui é a sobra desse 150 menos 0,9, que vai dar, né, se a gente fizer as contas aqui, 0,6 microamperes, né, miliamperes. 0,6 miliamperes ou 600 microamperes. E observem, olha, direitinho, 1,8 miliamperes, esse com 10
quiloohms. Um resistor que tem um dobro da resistência, ele tem a metade da corrente, ó. Exatamente a metade da corrente do primeiro resistor. E, né, fatalmente esse daqui terá 1/3 da corrente do primeiro resistor, ou ainda, né, é isso mesmo, 1/3 da corrente desse primeiro resistor aqui. Então vamos colocar o outro amperímetro aqui nesse fio aqui para a gente descobrir isso. Então parei aqui a simulação e vou colocar o amperímetro que vai medir a corrente no último resistor. Observem que no exercício e no desenho que vocês estão vendo aqui embaixo, ele pede 2 amperímetros, não há necessidade, né? Porque só tem esse percurso agora aqui para a corrente. Então só tem um caminho para seguir. Eu vou colocar inclusive aqui em cima. Não tem mais o que não precisa de fazer mais. Colocar 2 amperímetros aqui é bobagem. Então eu vou desligar esse fio. Vou ligá-lo no positivo. E o negativo eu vou ligar aqui no nosso resistor. O negativo é preto. Negativo é preto. E o positivo eu vou pôr o vermelho. Eu não pedi isso aqui. E aí está. Então, a corrente vai entrar, né, novamente e sai por aqui medindo a corrente do nosso terceiro resistor. E aí, gente, como eu falei para vocês, ó, o que sobrou de corrente para o terceiro resistor é 0,6 miliamperes ou 600 microamperes. Observem que a corrente é sempre a mesma. Aqui é a corrente total, que é a somatória desta corrente de 1,5 mais 1,8, ou a somatória de 1,8, que é a corrente do primeiro resistor, mais 0,9 ou 900 microamperes, que é a corrente do segundo resistor, mais 600 microamperes, que é a corrente do terceiro resistor. As 3 correntes somadas, eu tenho aí 330 miliamperes. Então, mais uma vez aqui, a lei de Kirchhoff vai funcionando direitinho, né? Eu tenho a corrente se dividindo entre os 3 resistores. E é bacana que, como aqui o valor ele sobe de 10 em 10, né? Então aqui este é 10 km, este é o dobro do primeiro e este é o triplo do primeiro. Consequentemente, este tem a metade da corrente do primeiro e este tem 1/3 da corrente do primeiro resistor. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Isso daqui foi um pouquinho mais confuso para montar os instrumentos. É assim mesmo, tá, gente? Não tem jeito, é muito instrumento. A gente está medindo aqui todas as correntes, né? Todas de uma vez só. Então não é fácil de fazer, não. Mas espero que tenha ficado claro para vocês aí. E vamos para o próximo vídeo. Vamos lá?